Olá, bem-vindo à 20ª edição do Por Dentro da Magistratura, um projeto da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso que tem como objetivo conhecer experiências e condutas de magistrados a partir de situações pessoais durante a carreira, suas opiniões, escolhas e relacionamentos pessoais, institucionais e sociais, com o intuito de transmitir tudo isso na forma de orientação ou recomendação a magistrados e magistradas. Hoje, o nosso convidado é o juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto. Nascido em Cuiabá, é formado pela Universidade Federal de Mato Grosso. Já foi delegado de polícia e professor concursado da UFMT. Tomou posse como juiz substituto em Direito em 1999. Atualmente está na turma recursal do Poder Judiciário de Mato Grosso e é professor da Escola Superior da Magistratura e também da Universidade de Cuiabá. Ocupa atualmente a cadeira de número 20 da Academia Matogrossense de Magistrados, a Academia de Artes, Ciências e Letras do Brasil e a Academia Matogrossense de Direito Constitucional. Tem MBA em Poder Judiciário pela Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, especialização em Direito Processual Civil, em Direito Constitucional, essa pela Universidade de Lisboa, e também em Segurança Pública. Vamos acompanhar. Doutor Gonçalo, é um prazer receber o senhor aqui. Seja muito bem-vindo, viu? Prazer é todo meu. Obrigado ao convite feito pelo desembargador Marcos Machado, por vocês todos da equipe. Estamos aqui. Ok, aqui conosco também, como sempre, o diretor da ESMAGES, o desembargador Marcos Machado. Como vai, desembargador? Tudo bem, obrigado. Mais um programa 20º, né? 20ª edição, uma data importante para que nós possamos aí considerar essa experiência da escola de trazer juízes que têm experiência, que demonstraram resultados concretos e que podem compartilhar com todos que estão ainda envolvidos no crescimento da carreira e também, por que não dizer, que têm experiências, mas visões, pensamentos distintos e nós precisamos justamente, Gonçalo, se assim posso lhe chamar, buscar alteridade. Então, esse programa brinda com a sua presença porque você procurou sair da casinha do direito, né? Você bateu as portas da filosofia, da sociologia, isso para nós é muito importante. Ok, vamos começar então, fica à vontade. Gonçalo, eu gostaria primeiro de relembrar, e aí já provocando para que você faça um rápido histórico da sua carreira no interior e aqui na capital. E, naturalmente, tivemos pelo menos 2 passagens juntos. Uma, no início da sua carreira, você, juiz substituto, assumiu a comarca de Cáceres, toda a comarca de Cáceres, num plantão. E eu fiquei de plantão também, não lhe conhecia, e você, com a carga toda, uma vontade, fazia audiência que não estava no regime de plantão. E eu não conseguia lhe atender porque eram 2 juízes e um único promotor. E nós ali construímos algumas alternativas, né, de estarmos presentes, mas ao mesmo tempo podemos priorizar aquilo que realmente era possível a um juiz e a um promotor. E eu tive a primeira impressão da possibilidade de diálogo, né? Foi uma atuação diferenciada com você. E depois, ainda que rapidamente, você como juiz da vara de tóxico e também do crime organizado fez um trabalho excelente. É uma pena que a sua opção, né, foi de sair da jurisdição criminal. Então quero primeiro lhe provocar a sua carreira, experiências, aquilo que você viu de bom, aquilo que você tem como ressalva e a sua opção hoje pelos juizados especiais. Como magistrado, eu pude realmente aprender e apreender muito conteúdo relacionado ao Ministério Público, que na ocasião você, como membro, muito bem e extraordinariamente representava a instituição na região de Cáceres. E Cáceres foi, vamos dizer assim, um grande momento da minha carreira, porque em Cáceres eu ainda era substituto, e apesar de ser substituto, eu acumulando 2 comarcas, enfrentei vários desafios. Então foi um laboratório bastante proveitoso, né? Aquela ideia de que Deus
amassa bastante o barro para transformá-lo numa, né, arte bastante sólida, bastante estável, e foi em Cáceres que eu praticamente fiz, né, essa minha base na magistratura, e a partir de então fui caminhando cada vez mais, e eu tenho certeza que foi intrepidamente, né, e a passos às vezes largos e às vezes curtos, de acordo com as necessidades do momento da própria magistratura, mas fui caminhando, e de Cáceres fui para Canarana. Canarana eu cumulei depois, fui para Paranatinga acumulando com Primavera do Leste, as duas comarcas. Na época não tinha asfalto. De Primavera do Leste a Paranatinga, aquela MT não era asfaltada, hoje já é asfaltada e tudo mais. E depois eu fui para Colíder, né, que é já lá no norte, né? Então eu saio do Nordeste, primeiro eu saio do Oeste, vou para o Nordeste, do Nordeste vou para o Norte. Aí de Colíder resolvi não, fiz vamos dizer assim, um pouso de 15 dias, 20 dias em Cáceres novamente, me dediquei àquela comarca novamente e depois fui promovido para Cuiabá. Todas as minhas promoções, inclusive, foram por merecimento. Eu guardo isso com muito orgulho, né, de aqui estar, inclusive, na entrância especial, hoje em entrância final, tendo sido promovido por merecimento, numa consideração à minha carreira e à minha atividade pelo egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Muito bem. Eu quis fazer essa provocação de Cáceres, Gonçalo, porque eu tenho uma visão do sistema, naturalmente, né, tempo de Ministério Público e de tribunal, mas eu tenho pouco conhecimento do sistema dos juizados especiais. Embora, já vou te adiantar, de primeira mão, eu me candidatei, né, à supervisão dos juizados especiais, justamente para buscar uma experiência e, a meu ver, corrigir alguns gargalos que eu, de fora do sistema, estou identificando. Núcleos de justiça restaurativa, de composição também e solução de litígios, por que não dentro do sistema, do subsistema de juizado, né? A existência aí de turmas recursais não permanentes, essa alternância ou provisoriedade. Então, essas questões me chamaram a atenção. Mas você foi um juiz, e muito corajoso. Você é um juiz que mostra a sua posição, mas eu ficava um pouco preocupado com você nas audiências lá em Cáceres. O seu enfrentamento pessoal, sua rigidez em relação a interrogatórios, a oitiva, a decretos de prisão temporária, a determinação de investigações, busca e apreensão. Foi um juiz que sempre prestigiou muito as diligências do Ministério Público, a persecução penal. Você teve uma atuação forte, como eu já disse, e por isso a provocação novamente, nas varas mais sensíveis da criminalidade difusa, que envolve o tráfico, e organizada, que também envolve associações, organizações criminosas. E você migra para uma área que aparentemente visa, né, ou concentra, prioriza a composição, a conciliação, a transação, ou seja, os métodos alternativos à jurisdição. Isso tem ganho espaço e tem mostrado resultado. Parece-me que essa é uma grande onda, né, poderia dizer a quarta onda da justiça, né, buscar métodos que não são da demanda em si ou do processo instaurado, seria sempre uma fase anterior. Eu queria entender como é que um juiz que tem, a meu ver, uma vocação ali para o enfrentamento, você, no meio da sua carreira, porque eu ainda espero vê-lo no tribunal, né, você migra para os juizados. É o seguinte, eu sempre me preocupei com juízes que saem do cível e vai para a área criminal. Por que isso aí? Juízes, magistrados, senadores, ministros, etc. Porque falar de liberdade, em termos literários, é muito lindo, muito bonito, é apaixonante. Então, quem no cível sempre se firmou e depois vai para a área criminal, ele começa a ler grandes pensadores como Aurí Lopes Júnior e outros tantos, que, ao escrever, ele faz uma verdadeira epopeia literária, né, em prol, inclusive, da liberdade. Então, enche-nos os olhos de tanta beleza
de tanta, vamos dizer assim, literatura de direito, não de direito dogmático, mas de poesia jurídica, que você passa a perfilar talvez uma corrente do direito penal mínimo, ou do não direito penal, da não aplicabilidade do direito penal em todos os casos. Né? Você reduz a importância do direito penal, e tem uma tendência a isso, e a sociologia, a filosofia muito bem estuda esses aspectos, a reduzir a importância do direito penal no que concerne ao controle da criminalidade. Claro que tem outros aspectos, tem outra quadra, tem a quadra econômica, né, do ambiente em que o possível agente do crime vive. Né? Então, essas pessoas, às vezes, precisam tomar muita precaução, e quando eu digo essas pessoas, os colegas, magistrados de todas as instâncias, de tomar muito cuidado, porque a vida da justiça é uma vida de equilíbrio, né? De um rigoroso equilíbrio, não só processual, como de direito material. Então, você tem que desapaixonar-se para que você realmente se insira, né, e seja bem-vindo na área criminal, porque senão você passa a ser um magistrado panfletário que só enxerga erro com relação às decisões daqueles juízes, eu não diria mais duros, mas aqueles juízes que pegam harder cases, né, e realmente fazem com que esses casos que são problemáticos dentro da sociedade sirvam como um instrumento de educação, no sentido de que tais crimes, tais barbaridades não ocorram mais. Agora vou responder a tua pergunta da viagem que eu fiz da área criminal, que sempre fui juiz criminal, para a área dos juizados especiais. Primeiro, a minha, vamos dizer assim, talvez teimosia em ser um perfeito observador. Observo. Muitas pessoas dizem, e aí está Cícero, que você adquire experiência através dos próprios erros e analisando os próprios erros. Mas eu gostaria de acrescentar ao nosso grande pensador, no sentido de que também você adquire muita experiência observando os erros dos outros. E aí eu vi que ali no juizado especial é uma família. A convivência é muito harmoniosa, né? Há um relacionamento muito bom entre os desembargadores, que são desembargadores que vieram, né, foram egressos dessa família dos juizados especiais, como a desembargadora Serli, desembargador Marconi, desembargador Carlos Alberto, são desembargadores o desembargador Zucchini, todos eles vieram dos juizados e estão no Tribunal de Justiça e, pelo que também observo, permanece neles aquela simplicidade que deve ser a nota diferencial de um juiz de juizado especial. Então essas coisas me encantavam, e observando essa situação, surgiu uma oportunidade de eu ir para o 8º juizado. O que eu sinto necessário? Uma maior unidade com o tribunal, para que as turmas recursais não se percam com relação às diretrizes e metas não funcionais, mas administrativos, e agora sim também funcionais no que concerne a entendimentos jurídicos do Tribunal de Justiça. Nós carecemos no Judiciário Nacional, infelizmente, da unidade que outras instituições têm, como as Forças Armadas, as polícias, o Ministério Público, as defensorias e Procuradoria do Estado. São instituições com bastante unidade, ou seja, elas têm um sentido e utilizam esse sentido em todos os propósitos da sua caminhada. Então é nesse sentido que eu vejo que há necessidade de um maior entrosamento com relação ao Tribunal de Justiça, para que, claro,
o juiz, apesar de sadia e ter toda a sua liberdade de convicção, mas essa liberdade ela tem que ser exercida com muita responsabilidade e nunca ser confundida com qualquer tipo de libertinagem jurídica, que é um pesadelo para quem é do Poder Judiciário. Eu sempre digo que aquele que quer ordenar, aquele que tem da sua atividade, faz dela e exige que se ordene alguma coisa, ou seja, que seja obedecido, ele tem que aprender primeiramente a obedecer. E, claro, se lá mais à frente existirmos a possibilidade de termos juízes permanentes em turmas recursais, seria melhor ainda, porque dá para o Tribunal de Justiça formar e muito bem esses juízes que serão escolhidos para ficar permanentemente nos juizados. Mesmo porque o controle jurisprudencial, a presidência do sistema de precedentes dos juizados, ela é de um desembargador. Um desembargador que, que leva para, né, o microsistema do juizado toda a sua experiência, não só toda a sua experiência, como sua autoridade, que o próprio desembargador e cada um desembargador é uma própria instituição. Então, ao levar esse seu prestígio funcional, né, ele, na verdade, se doa para que o judiciário e o microsistema dos juizados ele permaneça de uma forma bastante unitária, com unidade com o Tribunal de Justiça. É isso que eu penso. Fernanda, não sei se você sabe, o Gonçalo tem uma veia jornalística, né? Sim, tanto que ele escreve tanto, né? Mas vem do pai, né? O saudoso Gilson de Barros, que foi um homem muito sério, muito dono das convicções, uma pessoa que não tinha nenhuma dificuldade de dizer aquilo que pensava em qualquer situação pública, privada. Eu tenho uma admiração muito grande, sobretudo quando ele passou pela Ouvidoria Geral do Estado, né? Porque ele foi um para-choque, né? Mas um para-choque que falava para o governador o que estava acontecendo, que ninguém tinha coragem de dizer, falou assim, governador, está acontecendo isso, e eu testemunhei inúmeras vezes situações que até constrangeram, né, o governador, porque ele dizia com todas as letras o que estava sendo ouvido, né, o que estava... E isso, naturalmente, você aprendeu em casa e desenvolve, mas o que me chamou a atenção, Gonçalo, é a sua busca também pela filosofia, né? Você se graduou também em filosofia, agora mestrado em sociologia. E eu acho que essa sua tendência é até uma identidade nossa, porque eu também busquei em algum momento da minha carreira acadêmica e da própria, como é que eu diria, estado de dúvida, não de incerteza, mas dúvida do que eu estava fazendo, né? Se era realmente um alcance social, se eu estava sendo útil para a instituição que eu pertencia, no caso do Ministério Público. Eu busquei também uma investigação, um conhecimento fora da ciência jurídica. E eu gostaria que você expressasse também qual foi o mote disso, o que isso te trouxe a bem da magistratura. Te interrompendo, já entrando na minha resposta, na minha quadra de resposta, desembargador, se me permite, eu sou testemunha de que nesta administração, especialmente, nós avançamos muito no campo das ciências sociais, das ciências humanas. Mas alguém poderia dizer, para que serve a filosofia, a sociologia? Para um magistrado, para juízes, né, tendo seu poder de decisão, a sua própria deontologia da magistratura. Eu começaria a responder com Kant. Kant, Immanuel Kant, para mim, um dos maiores filósofos. Quem quiser começar na filosofia, ele necessariamente tem que começar com Platão, Aristóteles, Descartes e Kant. São os 4, para mim, maiores filósofos que a humanidade e, de certa forma, dos maiores homens que a humanidade já produziu, e avançar a partir deles na filosofia. E tem vários outros, né? Inclusive os modernos, passando por Nietzsche, e depois aqui Sartre, Derrida, e etc, etc.
Kierkegaard, Heidegger e assim sucessivamente, tem vários. Mas esses 4 eu aconselharia sempre as pessoas se fixarem nele. E Kant dizia uma coisa muito importante, que não se aprende filosofia, se aprende a filosofar. O que é isso? Porque filosofia é algo que está sempre em ação, no sentido de abstração, no sentido conceitual. Filosofia, ela exatamente fica equidistante, ou equidista da matemática, da física, da biologia, de outras ciências afins, justamente porque ela é uma ciência abstrata, conceitual. Ela apreende seus objetos cognoscíveis e cognoscentes através exatamente de uma estrutura que ela monta, que lá no final dessa estrutura ela apreende através de uma manifestação, né, de um paradigma conceitual. E isso é muito importante para a magistratura, porque a magistratura, sem a filosofia, sem a sociologia, sem a ciência política, é uma magistratura que não conhece os seus próprios horizontes e os caminhos que deva perseguir e caminhar. Nós diremos, a magistratura é uma instituição, desembargador. E o que seria instituição? Qual que é o conceito de uma instituição? Vamos esquecer, por enquanto, poder. Vamos pensar em instituição. Instituição são engenhos humanos que se formam por necessidade e interesse das pessoas, ou seja, da convivência humana, para reestruturar, enquadrar e administrar as situações sociais, políticas e econômicas. Assim se formam as instituições, quer culturais, artísticas ou do Estado. E a magistratura, como instituição do Estado, ela exige, para que ela seja perfeita e bem atualizada, que ela seja uma instituição que tenha as características de todas as instituições que prevalecem na sociedade e são respeitadas na sociedade. Quais seriam as características? Primeiro, essa abstração. Ela vem através de um pensamento em que se dirige para a necessidade da sua existência, né? Depois, como característica dessa instituição, nós podemos dizer a própria capacidade de se reinventar, de ser flexível com os novos tempos. E assim sendo, temos a terceira característica, que é a aceitabilidade social, o respeito social. Sem essas características é impossível termos uma instituição. Ora, como que a magistratura, que exerce na sua atividade meio e fim, e mais finalística, o exercício da correção social, como que este agente do Estado, que tem esta autoridade para corrigir os conflitos que nascem em torno da própria sociedade, vai corrigi-los sem conhecer exatamente as estruturas que comandam a própria sociedade. E as estruturas sociais e filosóficas da sociedade estão aí para serem apreendidas, para não serem somente olhadas, mas enxergadas. Por isso que, através da filosofia e da sociologia, os invisíveis de outrora passaram a ser visíveis. E passaram a ser visíveis com uma instituição que nos obriga a todos a enxergá-los, que é a Defensoria Pública. Então, os invisíveis passaram a ser visíveis. E o verdadeiro magistrado, aquele que está lá atrás, que não percebe seu valor institucional perante a sociedade, que está lá naquela época que o que não está nos autos, não está no processo, não está no mundo, o juiz só fala no processo, este magistrado, se ele não se flexibilizar, se ele não se atualizar e estiver dentro das características institucionais necessárias para o exercício de sua função,
ele realmente vai precisar, em algum momento, de alguma muleta, num sentido pejorativo, mas de alguma muleta social, se socorrer daqueles que tenham essa reflexão mais profunda para que ele possa muito bem desempenhar sua função. Então, um verdadeiro magistrado é aquele magistrado que não tem medo de dar uma entrevista, ele não tem qualquer tipo de receio de chegar à sociedade, de conversar com os jornalistas, de estar na presença da Fernanda e dos colegas da Fernanda. Ele tem que dialogar. Aliás, o magistrado, penso eu, do seu tempo, desembargador, é aquele magistrado que dá satisfação, sim, para a sociedade, para a comunidade, do que ele pensa e de como ele chegou a determinado raciocínio jurídico em sua decisão judicial. Sem isso, nós não teremos um poder judiciário, e aí falando como poder, né, amado. E nós sabemos que temos e tememos tudo aquilo que se estabelece não pelo amor, e sim pelo temor. Então, tudo que se estabelece pelo temor, né, nós temos vários exemplos históricos na humanidade, vai por um caminho ou outro, que não o caminho da bondade, do amor, do carinho, da percepção, da autoridade, da alteridade que o senhor coloca no início do nosso diálogo. Essa autoridade de enxergar, não só o olhar, mas enxergar o outro. Enxergar o outro na sua completude humana, na sua complexidade humana, e não os seus defeitos. Também, mas colocando na balança esse outro como um ser composto de dignidade. E é isso que interessa para o bom magistrado. Eu acredito que nós podemos estimular os juízes que nos assistem, que acompanham, né, esse pensamento voltado às ciências sociais. Ele é um pouco sobre Mauro Capelletti, Norberto Bobbio e Zygmunt Bauman, né, que eu acho que pode, ou com certeza sedimenta todas as premissas que você muito bem construiu para expor, né, a importância de também olharmos para as ciências sociais, entendermos que o direito não resolve tudo, pelo contrário, é a última trincheira, é onde que realmente o cenário já, digamos, do conflito virou confronto, né? E aí é um momento de intervenção. Embora eu, escutando a última palestra do professor Mário Sérgio Cortella, que é uma referência que nós adotamos na escola desde o primeiro ato da gestão, ele falou que esse é um grande desafio, né? O conflito não se torne confronto pela demora, pela falta de comprometimento do juiz, pela não resposta daquilo que se pede, né? Gonçalo, eu queria, aproveitando essa nossa evolução aí de pensamentos sociais, nós criamos um programa, Magistratura e Sociedade, que você tão bem conduz. Trouxemos pessoas que se surpreenderam com a iniciativa, né? Não sabiam que poderiam se aproximar da magistratura, reconheceram a importância de entender também a nossa preocupação. Eu assisti quase todos, mas me chamou muita atenção a preocupação que muitos deles tiveram. Eu destaco o Frei Beto, por exemplo, de incutir na cabeça do juiz a importância social, né? De estar enxergando a realidade, de estar mais próximo daquele que mais precisa da jurisdição. Gostei muito também das lições da monja, no sentido de inserir o juiz dentro de um contexto daquilo que está acontecendo nas ruas e não só nos processos. Eu queria que você me desse a sua opinião a respeito. Você, como o responsável por conduzir esses programas, o que você tem enxergado, o que você tem absorvido? Você acredita que nós podemos dar continuidade a isso? Até porque é uma busca, né, de continuidade. O que você me diz? Primeiro, desembargador, eu só tenho a agradecer. Eu acho que não só
a minha pessoa, como o Poder Judiciário, a Justiça de Mato Grosso, essa inserção da filosofia, da sociologia, enfim, das ciências humanas e sociais no currículo e no entendimento da magistratura. Por quê? E isso se deve à sua atuação. Não estou aqui para te elogiar de forma vazia. Não, quem me conhece sabe que não é do meu feitio. Estou elogiando um homem que realmente trabalhou nesse sentido e fez acontecer nesses programas, e a desembargadora Helena Bezerra. Então, e também a presidente do tribunal, que deu suporte para tudo isso, a desembargadora Maria Helena Povos. O programa Magistratura e Sociedade, talvez os colegas e a sociedade de uma forma geral não o sabem, mas foi uma ideia traçada pelo desembargador Marcos Machado, que me procurou e disse o que eu achava dessa ideia. E logo eu fiquei maravilhado com a exposição que o desembargador Marcos Machado me fez, e em seguida demos sequências, né, através de projetos e tudo para o encaminhamento do programa Magistratura e Sociedade, né, juntamente com o desembargador João Ferreira Filho. Então, esse programa, penso eu, que por si só, pelos personagens que já estiveram no programa, ele já fez história dentro da Justiça mato-grossense e dentro do Poder Judiciário Nacional. Não há um arquivo do Poder Judiciário, posso te garantir, que tenha, do Poder Judiciário do Brasil, que tenha uma entrevista direta do Frei Beto, do Frei Leonardo Boff, do Clóvis de Barros Filho, do Cortella, da Munja Coi, da Maria Tereza Sadek, quer dizer, do Gabriel Chalita. E vou dizer mais, em primeira mão, para que você já deve estar sabendo, mas já estão confirmados Augusto Cury, Leandro Carnal e o padre Fábio de Mello. Então nós queremos fechar esse ano com esses 3 ícones para realmente entender também as nossas angústias, os nossos pensamentos e orientar também, né, que a grande finalidade desses programas é transmitir por vídeo, que é algo mais leve, mais prazeroso, porque você pode assistir a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer local, aquilo que pensam de nós, porque essa é uma preocupação. Eu queria, sem cortar teu raciocínio, queria dizer que a grande preocupação que eu sempre tive no judiciário é de prestar contas, de resultado, o que realmente você estava fazendo. Porque eu, quando estava do outro lado, eu cobrava isso. Eu queria saber o que estava fazendo, por que estava fazendo. Que é uma exigência que tem da Constituição, nós fundamentarmos, nós resolvermos. Então, o que esses pensadores, essas pessoas que são referências na nossa sociedade, seja na área de política, sociologia, filosofia e religião, o que pensam dos juízes? O que uma escola quer realmente com esses pensadores? E eu acredito que esse programa buscou, né, e está conseguindo alcançar algumas respostas. Eu me lembro, desembargador, que o Leonardo Boff, ele falou conosco da Cidade do México, convidado, ele estava lá a convite do presidente mexicano, e ele reservou espaço na agenda dele para poder conversar com a Escola da Magistratura de Mato Grosso. Isso são história e históricos, esses fatos. E esses arquivos, como o do Guilherme Freire, que é um jovem fundador do Brasil Paralelo, que também foi entrevistado, e vários outros professores da universidade, como o Rodolfo, a Capilé, o professor Roberto Freire, quer dizer, e os colegas que já foram entrevistados também, como o doutor Abel. Olha, estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. Gonçalo, eu vou para mais uma pergunta que envolve a nossa atuação, e é muito importante porque você é uma pessoa absolutamente transparente, você se expõe, você não esconde sua opinião, você expressa, inclusive, eu acho que nós temos outra identidade também, que nós nem sempre
o que se espera de nós entregamos, né? Porque nós temos a nossa posição e o que precisa ser dito é dito, gostem ou não, a gente respeita, mas tem lado, né? Eu, juntamente com a desembargadora Helena, busquei separar bem a formação. Você é professor formador há anos aqui na escola, e nós vamos buscar, junto à Corregedoria, pela primeira vez, uma parceria inédita, os cursos de formação, logicamente seguindo as diretrizes da ENFAM. Nada de novo, a não ser esse formato, digamos, um pouco mais robusto, democratizando e prestigiando mais os magistrados de Mato Grosso e também estimulando capacitadores, orientadores, até porque começamos aí uma remuneração hora-aula, né, o que trouxe, o que levou, melhor dizendo, a academia para muitos juízes. Mas, no outro paralelo, a capacitação permanente, que também é uma exigência da Escola Nacional, e eu não vejo como nós, juízes, entendemos que estamos prontos, independentemente de passar o estágio probatório ou de passarmos 5, 10 anos na magistratura. Acho que o direito tem que ser estudado, a própria legislação ela muda, ela exige uma atualização. E o que me frustrou, e eu queria a sua opinião sobre isso, é que nós temos aqui na escola, melhor dizendo, no tribunal, claramente 3 grupos de juízes. Um grupo que está participando, está buscando conhecimento, eles são provocativos. O outro grupo que está voltado mais para uma atividade jurisdicional, mas quando é chamado, quando é convocado, participa, quando é estimulado, responde. Mas nós temos um grupo que, por maior esforço que nós façamos de oferta, de consulta, inclusive o que você está desejando, qual que é o curso, qual que é a capacitação. Pela primeira vez nós pagamos aqui especialização para todos os juízes. O juiz que não tinha especialização recebeu aqui da escola onde ele quis fazer o curso de especialização. Aonde você quer fazer? Eu quero fazer em São Paulo, quero fazer no Rio, quero fazer em Curitiba. A escola pagou, ao invés de trazer instituições, nós buscamos como meta. Mas nós alcançamos muitos que já, digamos, entenderam que estão plenos, acabados, são, digamos, os superiores, né, naquilo que fazem. Uma participação quase zero, não contribuíram com absolutamente nada. E o que é pior, se fossem exemplos, a gente respeitaria. Mas a gente acaba vendo alguns equívocos, algumas decisões que são questionáveis, para não dizer aquelas que são sublinhadas como teratológicas, que causam prejuízo ao sistema, mas mais ainda ao jurisdicionário. A sociedade como um todo, é o cidadão que busca alcançar um resultado prático, um efeito positivo daquilo que ele não conseguiu resolver no seu diálogo, na sua relação humana, na sua interlocução com as pessoas que convivem. Pensamos, Gonçalo, junto com a Corregedoria, criar um mecanismo de avaliação do juiz vitalício, mas não só para promoção e para remoção, para permanência na carreira, como está hoje acontecendo no CNJ do juiz improdutivo. Qual é o conceito de improdutividade? Seria só não sentenciar ou sentenciar mal? Não observando a legislação vigente, os precedentes, a jurisprudência predominante e cometendo, entre aspas, muitos equívocos. Eu te diria, como uma das referências, uns exemplos que nós temos de estudo, você é um juiz estudioso, de participação dentro da atividade pedagógica, o que nós podemos fazer para trazer esse juiz ou convencê-los? Porque a forceps também não me parece que seja correto, né? Eu encaminhei durante meu período na magistratura alguns equívocos desastrosos que nós corrigimos no tribunal, anulamos para a corregedoria, mas não para punir o juiz, não era para abrir sindicância, era para o corregedor chamar, vem cá, você precisa voltar a estudar, olha o que você está fazendo. O que se escreve. E aí o que aconteceu? Os 2 corregedores que eu não mando mais, eles abriram sindicância, um procedimento, o juiz abria defesa, contratava um advogado, não era para esse fim. Não tinha esse... A finalidade era pedagógica, não correcional.
Senão, nós instauraríamos desde já, não tem nada a ver com a questão disciplinar, mas do convencimento dele como ético e funcional, vamos colocar, porque o juiz ético ele estuda, né? Ele se compromete. Então, até no campo ético a gente poderia questionar. Você citou bem, dentro dos valores da deontologia, que já deveria fazer, peraí, eu estou fazendo errado, o tribunal está reformando minha sentença, está anulando, tem coisa que eu preciso rever. Vou tirar uma licença para estudar, e pode, não é verdade? Eu queria, você aqui, ó, do meu lugar, diretor, diante desse cenário, o que nós podemos fazer? Eu começaria, desembargador, com essa convicção, né, levada para os magistrados, no sentido de que eles entendessem aquela frase perfeita de cultura, a injustiça contra um e injustiça contra outro. E por que cultura agora? Justamente por aquilo que o senhor colocou, a péssima sentença, os dizeres na sentença, uma frase mal colocada na sentença, e que isso é indelével para a alma humana, para quem lê. Isso não vai ser rasgado, isso vai estar nos arquivos. É ele entender que ele precisa ter o aperfeiçoamento constante. Eu deixei, de propósito, de enumerar um dos nossos entrevistados, que é o professor Edson Benedito Rondon Filho, que é inclusive meu orientador de mestrado em Sociologia, que ele diria, respondendo ao senhor, começar do começo, se achegando a cada juiz individualmente, eu tenho certeza que ele diria isso, numa forma não intimidatória, mas de conscientizá-lo da necessidade de se preservar. Não é só preservar a imagem do tribunal, não é só aí, o conceito não está só aí, mas de se preservar, de ser uma pessoa ética e trabalhar eticamente, funcionalmente, na sua prestação jurisdicional para o povo, para a sociedade. Também ele diria, talvez não o professor Edson, mas talvez o professor Roberto de Barros Freire, filósofo daqui do nosso UFMT, meu grande amigo, talvez ele também diria, estude um pouco Sartre, principalmente a questão do existencialismo, quando ele diz, primeiro você existe, depois você é. Então, essa pessoa que se acha acima, inclusive, de qualquer novo conhecimento humano, porque acha que ele já adquiriu por osmose intelectual, como se houvesse essa figura, né, enigmática. O livro está ali, ele põe a mão, não por osmose talvez, ou por um contato físico eu pego, né, e subtrai ali todo esse conhecimento. Mas eu diria que ele deveria ver que primeiro ele nasceu, ele existiu, aí na caminhada da vida dele, ele foi sendo. Em sendo, ele chegou num determinado tempo e espaço em que ele colocou as mãos no peito e falou, agora eu sou. Se ele, olhando esse eu sou, essa figura que lhe apresenta no espelho, mas não só fisicamente, ele perscrutar esta figura e entrar no âmago dela, na espiritualidade dela, na alma dela, e acreditar que ele está pronto, aí sim ele pode se dar ao luxo de entender, e que realmente entendeu que o primeiro e último degrau da sabedoria é a humildade. Então, nada, absolutamente nada, pode nos trazer alento quando se trata de conhecimento, porque o nada de conhecimento pode ser tudo e o tudo pode ser o nada, na expressão de Heidegger. Então, o que nos angustia, tá aí Kierkegaard, qual que é a angústia que o ser humano tem? É de ele não conseguir conhecer tudo. Então, Kierkegaard diz o seguinte, a liberdade
A angústia é a vertigem da liberdade. E aí vem lá em Sartre, quando ele diz também que o homem está condenado a ser livre. O que é isso? Por que nós estamos condenados a sermos livres, Sartre? Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, me explica como existencialistas que são, marido e mulher, por que estamos condenados a sermos livres? Exatamente porque a partir do momento que você existe, você começa a caminhar, escolher seu destino, seus caminhos, aprender seus conhecimentos ou deixar de conhecer, e vai chegar no momento que você terá que dizer, eu sou. Você se transformou nessa pessoa. E esse ser livre aumenta a sua responsabilidade. Você jamais tem condições, e que Descartes me desculpe nesse sentido com gênio maligno, mas você jamais terá condições de se conhecer. Como sua consciência, como um pensamento, consciência, se dar o luxo de conhecer a si mesmo? Impossível, segundo Kant. Então, é o outro que é teu inferno, porque é ele que aponta o dedo para você onde que você errou. Da mesma forma que o corregedor geral da justiça, o desembargador à frente de uma inspeção, aponta os dedos. Ele é o inferno daquele que não se preparou para aquele momento. E depois não adianta criticar, porque não tem liberdade. Ele sempre teve, ele é um homem livre. Mas ele não se preparou para aquele encontro, para aquele momento de dizer para que veio, de mostrar quem ele é. Porque o corregedor vai apontar isso. O presidente vai apontar o vice-presidente, os membros do Conselho da Magistratura. A sociedade vai apontar o cidadão lá, pequeno, humildezinho, ele vai apontar quem aquele magistrado se tornou, quem aquele homem, aquela mulher se tornou. Essa é a grande, penso eu, sacada, e desculpa o termo chulo, usar talvez um termo mais popular aqui na nossa conversa, a sacada da eudaimonia dos clássicos, dos filósofos clássicos. O que é eudaimonia que Platão e Aristóteles diziam? É a felicidade. Um homem que julga é feliz? Uma mulher que julga é feliz? Talvez quase 100% das respostas, olhando até para si, diria que não tem como você ser feliz julgando e tendo que julgar, essa é a sua função, seus semelhantes. Mas entendendo bem os alicerces dela, em termos sociológicos, em termos políticos, em termos filosóficos, você supera todos os obstáculos e se supera. É a virtude aristotélica. Por que não ler? Para um tempo para ler a República de Platão. Para um tempo para ler a Política de Aristóteles. Vem caminhando. Esses homens nos ensinaram a humanidade. Eles trouxeram a civilidade para a humanidade. Por isso que eles são importantes. Juízes têm cada vez mais ocupado os escritórios médicos, os consultórios, melhor dizendo, médicos por aí. Psicológico, né? Principalmente dos psiquiatras. Gonçalo, ainda bem que você citou a Simone de Beauvoir, quando citou Sartre, Heidegger, eu queria homenagear também a Hannah Arendt, né? Porque você acabou fazendo uma percussão muito maior do que eu idealizei aí, dentro do campo objetivo, do que fazer, mas me parece claro que nós teríamos que incutir uma formação, uma cultura sociológica, filosófica, para voltar ao juiz ao quadrado, né? A importância que ele tem, né? Me parece que você fez essa incursão e, naturalmente, nós teríamos que, me convenço, insistir mais e trazê-los aqui. Agora, a dica está dada, né? Parece-me que você aponta que a individualidade, né? É o contato pessoal com cada, e eu não tive o tempo, confesso, que eu gostaria para buscar, né? O contato com cada um, mas fica o registro, quem sabe a desembargadora Helena consiga,
Eu te agradeço muito, nós praticamente alcançamos o nosso tempo. O senhor é muito ativo nas redes sociais, né? Tem um programa de entrevistas, já vi que toca violão. Como é que o senhor acha que essa exposição afeta e se afeta a atividade de julgar? E aí, já emendo uma outra, que o senhor falou também agora há pouco sobre essa exposição. Uma vez eu ouvi alguém dizer, não me lembro quem, que as autoridades elas não são obrigadas a dar entrevista, mas sim satisfação do que fazem, né? E o senhor falou agora há pouco, é uma busca pessoal que o senhor tem de toda a oportunidade que tem e quando lhe procuram, dá entrevista sim, né? Não é coisa que todo magistrado gosta, alguns são mais reservados, enfim. Como é que o senhor avalia, então, essa exposição na internet e essa opção de uns ou outros não gostarem, né, por exemplo, de se exporem através de uma entrevista, por exemplo? Por isso que eu gosto da veia jornalística, Esmador, vai no ponto, né? Essa rede social, só queria interromper, para mim é algo distante, viu, Gonçalo? Porque eu não tenho, né? Não tenho nem Instagram, nem Facebook, mal utilizo o WhatsApp, mas naturalmente não deixo de pesquisar o mundo virtual e certamente estou aqui para entender melhor isso. Olha só, uma vez eu perguntei, foi o primeiro programa da Magistratura e Sociedade para o professor Clóvis de Barros Filho, né, se um juiz tem obrigatoriedade da imparcialidade ou da neutralidade. E eu pensei que ele fosse tomar um caminho na resposta, que é o tipo da pergunta que o próprio interlocutor já sabe, de antemão, o que deveria ou talvez o que seria respondido. Ele tomou um outro caminho, mas a imparcialidade, ela tem algo a ver com a relatividade objetiva e a neutralidade com a totalidade, o absolutismo objetivo. Dos juízes e de nenhum ser humano poderia ser permitido, ou melhor, permitido não, mas poderia ser determinado que fosse neutro. É impossível. E eu me lembro que o professor Clóvis respondeu, neutralidade é coisa de shampoo, né? E não tem como. E realmente neutro não há a mínima chance de um ser humano que vive em sociedade se tornar neutro. Agora, a imparcialidade que está na lei, está nos códigos de conduta e na ética, na deontologia da magistratura, a imparcialidade. Claro que as pessoas leem essa questão da imparcialidade não com a lente do futuro ou da pós-modernidade ou da contemporaneidade, e sim com o que se previa ou se falava no passado. E muito se esconde atrás dela por medo de se expressar. Na verdade, é medo, e deve ser tratado como uma criança que precisa ainda de muito aprendizado. Ele está lá se escondendo nas suas prerrogativas funcionais e formais por medo de encarar o povo, de encarar a sociedade. E ele deve se reciclar para perder esse medo através de outras ciências que estão aí, que estão postas, que estão sendo oferecidas pela própria ESMAGES. A imparcialidade não chega ao ponto de ser uma despersonalização, como o é a neutralidade, que é absolutamente objetiva. Na imparcialidade, você mantém, porque ela é direcionada para um momento específico, né? E esse momento é o momento do julgamento, o momento do processo, da presidência dos autos, mas ela não pode atingir e te despersonalizar como pessoa humana. Então, o que você não pode é ser irracional. Você, tendo a racionalidade, o pensamento crítico, você pode sim, né, levar ao conhecimento público da forma do seu pensamento, o que te levou a tomar determinadas decisões. Aliás, isso não deveria ser faculdade, deveria ser obrigatoriedade. O magistrado de hoje tem que entender definitivamente que ele não está no mundo sozinho, ou ele não tem um mundo só para ele, e que ele é um agente fomentador do Estado, e como agente fomentador de novas políticas estatais, ele tem
apesar da sua liberdade ampliada, ele tem a obrigação de vir a público e se explicar. E essa obrigação deveria estar, sim, como primeiro artigo, penso eu, nos códigos de condutas da magistratura. Se manifestar não é agredir. Se manifestar não é ser mal educado. E se manifestar não é ser apolítico, porque também não tem sentido. Porque você não pode ser assexuado como as plantas. É falar que um ser humano é apolítico, falar que alguém é assexuado é possível biologicamente? Não. Então, político todos nós somos. E a partir do momento que você toma posse num cargo em que você não é mero funcionário público, e sim agente político, e qual o significado disso? Você detém em suas mãos parcela de autoridade, de soberania do Estado, você não pode se furtar a dar explicações da sua função sob pena de você se deslegitimar como poder, como representante de um poder perante a opinião pública, perante a sociedade. São aquelas características, né, que diria até atributos da instituição e de toda instituição. É ter a consideração social, a aceitação social. Sem ela, você não tem legitimidade nenhuma e muitíssimo menos para dizer o que é o direito e como vai ser aplicado no caso concreto. Ok, recados importantes, né? Bom, a gente já está encerrando o programa, a gente podia fazer a parte 1 e a parte 2, né, desembargador? Tem bastante assunto para tratar, mas eu vou pedir para o senhor, nesse momento final, fazer suas considerações finais, e aí eu já passo a palavra para o desembargador e a gente encerra de vez. Tá bom? Vou fazer o contrário, só para você fechar o programa, que você nos brinda aí com muitas assertivas, o seu conhecimento teórico. Eu me lembrava quando iniciava a atividade jurisdicional, eu busquei um livro do então ministro Sidney Benetti, que foi desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, e ele dedica um capítulo para explicar a distinção entre neutralidade e imparcialidade, né? A imparcialidade subjetiva e objetiva, aquela clara da lei, a subjetiva que o juiz demonstra, né, com seus adjetivos, com aquilo que você colocou, de carregar, né, a tinta, mas a neutralidade não existe mesmo. Eu já percebi claramente, a gente tem as opiniões, a ideologia, uma tendência religiosa, afinidades, mas nós temos o dever, né, a obrigação de quando isso quebra, né, ou seja, a imparcialidade, nós vamos sair da causa, né? Nós vamos sair da causa, nós temos que ter a honestidade, não só intelectual, a hombridade de dizer, não, eu não me sinto imparcial. Eu já fiz isso em alguns momentos aqui no tribunal e acredito que fiz corretamente. Eu quero te agradecer e pedir que você continue no nosso programa Magistratura e Sociedade e buscando nos ajudar a isso, que eu espero continuar ajudando na nova gestão, porque há uma missão. A experiência que eu tive acadêmica na área afim, que completa, a meu ver, o direito, ela precisa chegar para todos os juízes, especialmente quando falo no estado de Mato Grosso, mas hoje nós ultrapassamos os limites do estado, né? O programa, as ações da Smart está alcançando todo o país e eu quero agradecer por isso, né? Você concretizou esse ideal. Eu que agradeço. Depois dessas palavras, não tenho nada mais a dizer. Fiquei emocionado, me desculpe. E eu estou à disposição. A magistratura é minha paixão, meu amor, é minha vida, assim como o magistério, né? E eu estou aqui andando na Esmaja, como está andando na academia, porque essa administração, ela realmente transformou a Escola da Magistratura numa academia de conhecimento, né? Eu estou muito à vontade aqui. Agradeço aos meus colegas magistrados, agradeço ao desembargador Marcos Machado, agradeço a Fernanda, a Keila, aos nossos amigos que estão aqui, sem os quais esse programa também
não seria possível. E agradeço o convite, desembargador Marcos, que o senhor deixa para que eu permaneça, desde que caso concorde a nova administração da SMAJ com o programa Magistratura e Sociedade, que me faz muito bem. Ok, obrigada aos dois, muito obrigada mesmo por estar aqui conosco. Ele falou no Magistratura e Sociedade, eu aproveito e já faço o convite a vocês que ainda não assistiram às outras edições, não é? Do Magistratura e Sociedade, todas elas, especialmente vocês magistrados e magistradas, é só acessar as nossas redes sociais e também o Por Dentro da Magistratura. Até a próxima edição. Tchau, tchau!